Olá, tudo bem? Por que que você tenta alcançar os seus objetivos e você não consegue? É como diz a Bíblia, em Romanos 7,19. Você não compreende por que isso acontece. E eu também não compreendia. Durante anos da minha vida, eu queria uma coisa, acabava fazendo outra. Eu queria uma coisa, acabava fazendo outra. Eu não prosperava, nem na minha família, nem no meu trabalho, nada que eu fazia. Eu não conseguia terminar os estudos, não conseguia terminar cursos. Era tudo um ciclo que começava e terminava e quebrava, né? Nunca concluía o ciclo. Se fosse fazer uma conta, por exemplo, eu fazia metade da conta e começava a fazer de novo, porque eu já deduzia que estava errado. Antes de eu ver o resultado, eu já achava que estava errado. Então, eu tive que fazer várias experiências, várias tentativas, vários dias e meses me educando para concluir, né, as atividades que eu começava. E assim eu não chegava a lugar nenhum. Então, eu queria saber por que eu estou assim, por que a minha mente é tão acelerada, por que eu não consigo concluir as coisas, por que eu não consigo melhorar a minha vida financeira, por que eu não consigo melhorar as minhas relações dentro de casa, com a família, com as pessoas, né? Era aquela pessoa chata, ranzinza, que reclamava de tudo, que botava a culpa das coisas nos outros, né? E aí, era uma mente de conflito, uma mente de crítica, né? Depois eu vou gravar outro vídeo falando do pensamento crítico, né? Mas nesse vídeo eu quero refletir com você sobre o pensamento e a mente e a materialização disso tudo, tá? Por que materializa coisas boas para o outro e coisas ruins para mim? Então, com essas perguntas, eu descobri que era o que eu estava absorvendo. O nosso pensamento, o meu pensamento, o seu pensamento, o pensamento de cada pessoa é formado pelas coisas que a gente absorve através dos 5 sentidos. Através do olhar, né, você vê, através do nariz, o cheiro, através da boca, o paladar, através da pele, o tato. Mas o que mais prejudica é o que você vê e o que você ouve. Em muitos momentos você vê e ouve ao mesmo tempo, e era o meu caso. Eu acordava de manhã, eu colocava já a televisão no jornal da manhã, assistia aquele jornal tóxico, aí eu ia para aquele programa de auditório, eu estava na cozinha fazendo as coisas, limpando, estava assistindo. Se eu fosse para o computador fazer qualquer coisa, lá do meu computador eu estava ouvindo a televisão, né? Aí passava o dia, aí depois do almoço também eu tinha que ver o jornal, que era sagrado, tinha que ver. Depois do jornal eu ia ver alguma coisa. Se eu não estivesse vendo, eu estava ouvindo, porque a mania de ligar a televisão o dia inteiro era muito grande. E à noite eu tinha que ver as novelas. Eu tinha que terminar o jantar antes das 6 para poder assistir novelas. Nesse tempo eu não trabalhava fora assim, né? Sempre fiz meus trabalhos como empreendedor autônomo, né? Trabalhava em casa, sempre prestei serviço para alguém, mas eu não trabalhava de registro, porque a minha filha era pequena e eu preferi ficar em casa para cuidar dela até os 13 anos, depois que eu voltei a trabalhar fora. Só para vocês contextualizar um pouco. Então, o que acontecia? Eu absorvia todas as informações da televisão, desde os jornais, as mortes, a notícia do suicídio, a notícia da mulher que apanhou do marido, a notícia do acidente de trânsito, né? Tudo que era notícia, o dia inteiro. À noite eu ainda ia ver a novela. Terminava o jantar antes das 6 para poder começar a novela, 6 horas. Eu tinha que ver 6 horas, das 6, das 7 e das 8. Né? Das 9, que aí tinha um jornal, 7 às 9, eu via também, depois eu via a novela. Ia dormir daquele jeito, dormir com a cabeça cheia, lotada de informação. E a minha mente não descansava nem quando eu dormia, porque ela ficava processando as informações. No outro dia, eu acordava de mau humor, porque as lembranças, né, o subconsciente, ele estava ali
ruminando tudo que eu tinha visto durante o dia anterior. E eu começava de novo, do mesmo jeito. E passava outro dia na mesma situação. Até quando foi 2009, uma pessoa que participava de um grupo de trabalho, que eu fazia um trabalho voluntário, né? Aí ele participava desse grupo e me deu uns CDs de mentalidade. E aí, o que eu fazia? Ao invés de ver a televisão, eu pegava esses CDs, colocava no som, ia fazer as coisas, eu fiz nesses CDs. Mas eu não entendia nada, nada entrava na minha cabeça. Nada, nada. Não entrava nada na minha cabeça. Aí eu ouvia de novo, ouvia de novo, ouvia de novo, ouvia de novo. Passei 3 meses estudando esses CDs. Depois comprei mais outros, né? E fui ouvindo. Até que a minha mente foi clareando, foi clareando, foi clareando. Eu voltei a ler. Eu já estava no jeito que, se eu fosse ler, eu não conseguia interpretar o texto. Então, eu estava nesse ciclo de ansiedade, de insônia, dormindo mal, mal-humorada. E eu já tinha um histórico de depressão, né? Ia gravando de acordo com os fatos que ia acontecendo, né? Então, havia um luto, aí piorava mais. Havia outro luto, piorava mais. Ah, meu cachorro morreu, piorava mais. Ah, sei lá, queria comprar uma coisa e não podia, piorava mais. E aí, para fugir dessas questões, eu ia para frente da televisão e ficava ali me iludindo, né, com as histórias que passavam ali, com as causas, com a vida dos outros, né? Tentando assim dizer, não, a minha vida tá melhor do que a do fulano, minha vida tá melhor do que a do cicrano, né? E aí eu cheguei no momento que eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Eu tava mal, mas tava tão mal que eu fui para um psicólogo, né? Então foi bom eu ter ido para terapia, porque como era uma terapia holística, né? Integral, eu comecei a me orientar por ali, comecei a perceber as coisas, né? Comecei a visualizar o que estava fazendo minha mente acelerar, porque as coisas estavam somatizando de forma que eu não gostaria, né? O principal ativo era a televisão que estava me influenciando a minha mente. E você às vezes não percebe, você acha legal, é divertido, vê história, né? Quando passa o primeiro capítulo, você fica doido para ver o próximo, passa o próximo, fica doido para ver o outro, e quer ver o final, né? E não percebe que isso é muito nocivo para a sua mente. Porque a nossa mente é como uma esponja, né? Tudo que você encosta nela, ela vai absorver, ela vai absorvendo, né? Você vê que a esponja, você coloca ela na água com sabão, né? Ela absorve, fica toda escumosa. Você põe ela no álcool, ela absorve. Então, a nossa mente é assim. Então, tudo que você coloca, ela vai absorvendo. Você lê um livro de teoria ideológica, sua mente absorveu. É aquela narrativa negativa. Você assistiu a novela, aqueles conflitos da novela, aqueles personagens, né? Tóxico, ganancioso, aquele sofrimento causado ali, né? Aqueles personagens que você fica torcendo por eles, aquele tudo afeta. E vai o quê? Somatizando em conflito. Você começa a agir sem perceber como um ator de novela. Então, os jornais, né? Os jornais, muita notícia ruim, desinformação, notícias tóxicas demais, né? Muito sofrimento, muito sangue e conflito de morte. Tudo isso passa na televisão e você absorve, se sensibiliza. E quanto mais você sensibiliza, mais você absorve. Aquele conteúdo vai ficar no seu subconsciente. Então, a mídia, ela é proposital. Ela criou esse sistema, né, apelativo para as suas emoções, para que você ficasse, de fato, na frente da televisão por tanto tempo, né? Então, durante esses últimos, sei lá, 40 anos, a gente só tinha televisão, né? Então, quando surgiu a internet, a gente começou a optar pela internet. Então, até 2009, eu ainda não era de internet. Lá eu acho que já tinha começado. Não, lá não tinha nem o WhatsApp, eu não tinha ainda, acho que nem existia, né? Então, e a internet é melhor por quê? Porque você escolhe o conteúdo e o horário que você quer assistir. Quando você quer assistir uma notícia, você vai lá, coloca o título da notícia, aparece, você pode ver um ou duas para checar as opiniões diversas, né? E aí você pode ver na hora do seu almoço, ou você pode ver na hora do seu lazer, você pode ver na hora que você quiser, né? Você não fica ali induzida a ficar horas e horas sentado na frente da televisão para ver uma única versão do assunto, né? Então, de uma forma ou de outra, televisão ou internet, todas são viáveis desde que você tenha o controle, né? Eu não gosto mais da televisão. Por quê?
eu comecei a entender que a televisão influenciava muito o meu comportamento e o comportamento da minha filha. Lá ela já tinha 9 anos, quando eu desliguei a televisão da minha casa, né? E graças a Deus, terminei de criar ela sem televisão. E ela também não assiste televisão, até hoje. E ela é muito seletiva, né? É uma pessoa muito equilibrada, graças a Deus. Então veja que, às vezes, aquilo que você acha que é uma diversão para você, é aquilo que está te prejudicando. Está atrapalhando o seu desempenho profissional, seu desempenho pessoal, a sua prosperidade, né? A gente sabe que a prosperidade é as boas relações, né? Mas se suas relações estão ruins, reflete na sua vida profissional, né? E aí você não tem o resultado que você quer. Uma outra coisa importante que atrapalha no seu resultado financeiro é você ter uma mente voltada para pautas socialistas, né? Por quê? Porque o socialismo é o contrário do capitalismo. Se você quer ganhar dinheiro, quer ter independência financeira, quer ter um carro zero, quer ter uma casa nova, isso são poderes, né? São propriedades. E o socialismo é contra tudo isso. Manifestar propriedade se Karl Marx é contra a propriedade. Como é que você vai manifestar dinheiro se Karl Marx prega pobreza? Como é que você vai focar resultados se Karl Marx prega não trabalho, né? Como é que você vai montar uma empresa se Karl Marx diz que a empresa é autoritária? É um poder autoritário. Então veja que tudo ao contrário. Como é que você vai manifestar sucesso? Numa teoria totalmente aversa ao que você quer, né? Então, não basta, eu vou pensar que eu quero isso. Não, você tem que pensar, sim. Primeiro você tem que limpar a sua mente. Veja o que está atrapalhando você. Está atrapalhando o seu sono, o que está acelerando a sua mente, o que está mudando os seus pensamentos, né? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, você não foca, perdeu o foco e não consegue produção, entendeu? O cansaço mental. Então, você vai verificar e vai, o quê? Abrir mão. Porque a gente, para melhorar a nossa vida, nós temos que abrir mão de algumas coisas, né? Daquilo que está nos prejudicando. E eu fiz isso, eu abri mão da televisão, que estava me prejudicando, né? Mesma coisa, internet. Quando a internet, eu tive acesso ao YouTube, eu assistia muitos vídeos. Depois eu descobri também que eu tinha que controlar o YouTube. Falei, não, se eu continuar muito tempo no YouTube, também vou ter problema. Então, o que é que eu prefiro, né? Eu prefiro assistir algumas notícias selecionadas, né? Dos jornalistas que eu sei que é sério, que está trazendo notícia da fonte. Outra coisa, eu gosto de assistir as coisas da igreja, também eu assisto, em canais selecionados, porque dentro da igreja também tem coisas subvertidas. E também dá uma olhada nas redes sociais, assim, de uma maneira bem rápida, né? Então, assim, porque senão não sobra tempo para você fazer. Quando você fica um tempão rodando vídeo, assistindo vídeo, passa um, passa pro outro, passa pro outro. E aí, quando você para trabalhar, você não consegue estar com a mente cansada, né? E não consegue. Você não consegue focar no que você quer. Você já perdeu ali o foco do que você quer fazer naquele momento e do que você pretende alcançar. Por isso que você fica mudando de objetivo, né? O tempo todo. Então, para você focar no trabalho, você tem que aprender a usar o telefone para o trabalho, tá? Você quer assistir a notícia? Seleciona alguns jornalistas de confiança. Eu quero ver algumas coisas da minha igreja? Seleciona alguns canais da sua confiança. Eu quero estudar, então, um pouco sobre departamento pessoal, sobre direito, a mesma coisa. E você coloca horário, coloca alguns minutos para isso, né? Eu vou ficar meia hora fazendo isso, vou ficar 1 hora fazendo aquilo. Pronto. E essas coisas devem servir para te ajudar no seu conhecimento, te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional. Todas essas questões, elas precisam ter essa intenção de te ajudar a mudar de vida, te ajudar a resolver os problemas. Por quê? Porque, igual eu tô te falando, se você coloca na sua mente coisas que estão desalinhadas com o seu objetivo, provavelmente você vai manifestar de acordo com aquilo que você está vendo e ouvindo. O pensamento vai ficar, a mente vai absorver, vai ficar alimentando, daqui a pouco você manifesta aquela coisa, né? Ou um conflito, ou um prejuízo, ou sei lá, ou um sentimento de rejeição, qualquer coisa, você manifesta daquilo que você não quer. Entende? Então, vamos ter cuidado com a nossa mente. Eu estou vendo na internet muitas pessoas com violência, né? Então, promovendo a violência, né? Gritando, fazendo grito de guerra. As mentes dessas pessoas estão sendo programadas para elas fazerem isso, entendeu? Jovens, muitos jovens com as mentes programadas para a revolução, para a guerra, para a agressão, para o cancelamento, para o ódio. Então, a nossa mente é uma faculdade somente do ser humano. A sua mente é só sua, você tem que cuidar dela. Ela é o seu guia. Se você não cuida bem da sua mente, ela vai hospedar coisa ruim. E isso vai causar um desastre na sua vida.
Eu fiquei observando esse dia, aquele rapaz lá nos Estados Unidos que assassinou o outro, né? Aquele cara era um homem que tinha, um rapaz que tinha tudo para dar certo na vida. Mas ele, o que que ele fez? Ele foi absorvendo a notícia, absorvendo os rótulos que colocavam no outro rapaz e alimentando na sua mente o ódio, o ódio, o ódio, o ódio. Até esse ódio caiu no seu coração e ele não conseguiu mais ter controle sobre ele. Então a mente dele foi moldada de acordo com o grupo que queria alguém para fazer aquele trabalho. É simples assim. Por exemplo, a mídia pode doutrinar centenas de jovens, mas a expectativa dela é que algum desses jovens faça uma ação, faça a ação que eles pretendem. E esse cara foi essa pessoa, né? Foi doutrinado e ele fez ação. Ele jogou a vida dele todinho no lixo. Então nós temos que ter cuidado. Temos que direcionar as nossas vontades, controlar, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, procurar coisas que nos constroem, não que nos destrói, que nos inspira amor, paz, e não que nos inspira ódio, rancor, vingança, agressão, né? Então, espero que você tenha entendido, que você faça essa análise da sua vida, né? E descubra, como eu descobri, o que estava me fazendo mal. E pega o leme do seu navio, porque você é o capitão dele. Se você deixar ele afundar, ninguém vai te salvar, né? Então, até o próximo vídeo. No final, a vitória é nossa.